Bom dia, galera. Você que nos assiste pela live do Instagram, sou eu, professor Fabrício Coelho. Estamos aqui nessa aula de filosofia, onde recordaremos uma aula que foi ministrada pelo professor Renan, e a partir daí então nós avançaremos no conteúdo para a prova do Enem de vocês. Eu gostaria de me reportar ao slide, para que nós possamos então iniciar a aula. A aula será bem didática, você terá alguns esquemas nos slides, e nós, primeiramente, acredito que numa aula de filosofia, devemos compreender que a filosofia, ela tem uma implicação concreta no mundo. Apesar de ser um conhecimento abstrato, um conhecimento que vai puxar, muitas vezes, uma abstração daquele que se propõe a interrogar a realidade, mas isso não está descolado da realidade. A filosofia é uma interpretação, uma maneira de ver o mundo. Então, eu gostaria agora de, nesse primeiro slide, dizendo já que a filosofia mantém uma relação íntima com a realidade, mostrar como, através das habilidades e competências do Enem, nós podemos ver essa conexão entre o filosofar e a realidade. Competência de área 1. Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Habilidade 2 da competência de área 1. Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Habilidade 3. Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Gostaria de chamar a atenção que a forma como o ser humano se porta em relação à sua realidade, a forma como ele mantém uma relação com o seu mundo, isso vai impactar diretamente na forma como ele mesmo se vê e na forma como ele vai manter essa relação nos seus mais diversos aspectos, sejam com a natureza, com a sociedade. Nessas habilidades e nessas competências, nós veremos que o ser humano, a partir do momento em que ele interage com o meio ambiente, a partir do momento em que ele interpreta essa realidade, nós veremos que ele vai construir o mundo para ele, vai ter uma postura diante do mundo que ele está construindo. Nós estamos em época de coronavírus, então não tem como fugir do assunto. Nós hoje temos uma postura frente ao mundo que é totalmente diferente da postura que nós tivemos há décadas atrás, ou até meses atrás, semanas atrás. Por que eu estou falando isso? Porque na aula de hoje nós veremos como o homem de 3.500 anos atrás se portava frente à sua realidade, que é a mesma que a nossa. O homem sofre, o homem mantém relação com a natureza, o homem tem uma dinâmica de relação entre si, e essas relações elas vão ser permeadas por uma cosmovisão de mundo. E essa cosmovisão de mundo hoje, para nós nessa aula, chama-se mito. Entretanto, o mito não é a única maneira de nós nos relacionarmos com a realidade. Nós veremos que existem outras maneiras de se relacionar com a realidade. Próximo slide. Conhecimento mítico é uma das formas que nós nos relacionamos com a realidade, e hoje nós veremos como é que essa forma de nos relacionar com a realidade ela é determinante, quais são os seus fatores, quais são os seus impactos na nossa existência. Existem outras formas de nos relacionarmos com a realidade, por exemplo, o conhecimento ordinário ou o senso comum, que é muito batido nos manuais de filosofia, que é aquele conhecimento que nós temos do mundo, sem uma reflexão tão intensa sobre ele, né? Um conhecimento mais intuitivo. Depois nós temos um conhecimento religioso. A religião também é uma forma de nós nos relacionarmos com a realidade, né? E aí, desde que o mundo é mundo, desde que o homem, a nossa espécie Homo sapiens, começou a trabalhar no mundo, a nossa espécie começou a ter um sentimento do religioso. Se você for perceber, somente nós humanos temos esse sentimento do religioso, do divino, outras espécies não têm.
Também há outra forma de conhecimento, que é o estético. Através da arte, eu posso manter uma relação com o mundo, conhecer o mundo, me portar frente ao mundo. Não à toa Nietzsche, um filósofo do século XIX, vai falar que a nossa existência ela é pautada não pela racionalidade, mas pela arte, pelo estético. Há também o conhecimento científico, talvez seja esse o mais potente na existência humana, porque é ele que vai questionar, investigar e também contribuir com as suas provas, demonstrações científicas, o porquê do homem agir assim, ou o porquê do homem se portar frente à realidade de determinada maneira. Há também o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico é, de fato, um conhecimento que vai exigir do homem um pouco mais. Por que vai exigir do homem um pouco mais? Porque nós romperemos a barreira do senso comum e adentraremos numa perspectiva de investigação da realidade que vai mexer com a nossa estrutura existencial. Então a filosofia ela não é para ingênuos. A filosofia, de fato, ela vai fazer uma revolução na forma como o homem vê o mundo, na forma como nós nos relacionamos uns com os outros, na forma como nós nos relacionamos com a natureza, enfim, é uma verdadeira revolução comportamental o que a filosofia gera. Nos reportaremos agora, de fato, a temática da aula de hoje, que é o mito. Mito, essa palavra grega, miteo, significa narrativa. Os conhecimentos ainda há pouco que eu falei, o científico, o estético, o religioso, eles são também narrativas. O que é uma narrativa? Narrativa é uma forma de descrição da realidade. Então você tem inúmeras narrativas. Uma pode ser filosófica, religiosa, política. Nesses tempos de polarização política no Brasil, nós temos duas narrativas políticas, né? Não precisa dizer, citar nomes, nós sabemos quais são, e uma briga, polariza com a outra, ou seja, existe um mundo e esse mundo é interpretado através dessas narrativas, no caso aqui do Brasil, as políticas. Mas eu posso dizer também que o mito é um tipo de narrativa que tem as suas características essenciais, fundamentais, que nós veremos. Faço já a provocação. Será que essa narrativa mítica, ela impacta a nossa existência atual? Fica com vocês a pergunta, um pouco retórica, mas de fato eu posso dizer, impacta. O mito como narrativa, ele é uma possibilidade de você interpretar o mundo. Como falei, existem inúmeras interpretações do mundo. Nós focaremos hoje como a nossa identidade, falando da habilidade número 2, que eu citei no início da aula, como é que a nossa identidade é forjada? Nós sempre escutamos dizer que a Grécia Antiga é o berço da civilização ocidental, ou seja, 3.500, 3.600 anos atrás, o homem grego começa a refletir sobre a sua realidade, e essa reflexão chega até nós hoje. O primeiro nível de reflexão ou de postura frente à realidade foi a mitológica, foi o mito. Essa narrativa, essa interpretação da realidade através do mito, ela forjou também a nossa identidade, a nossa memória, quem nós somos, como nós nos comportamos, como nós nos portamos frente à realidade, seja ela natural, os fenômenos da natureza, seja ou a realidade humana, os fenômenos sociais. No próximo slide, gostaria de falar para vocês sobre as origens do mito. Da onde o mito veio e quais são as suas características. O mito é uma explicação da realidade anterior à filosofia e que não se baseia na racionalidade. Professor, então quer dizer que o mito é irracional? Se nós levarmos em consideração o que o mito seja, a forma como ele explica o mundo, não levando em consideração uma logia, um logos, que é diferente do da filosofia, nós temos a percepção de que o mito ele não é uma explicação racional no sentido tradicional que a gente usa o termo racional.
A racionalidade do mundo ela está em outra instância. A racionalidade do mito ela está numa instância subjetiva, emocional, afetiva. Então é esse tipo de racionalidade que vai fundamentar as explicações mitológicas, totalmente diferente das explicações da filosofia, baseada num logos, numa demonstração, numa mostração de provas daquilo que eu estou falando. Já visto que o mito ele é baseado numa tradição oral, numa tradição que você fala e o outro acredita, e o outro acredita em função da autoridade daquele que fala. O mito ele vai ter a sua verdade não no sentido filosófico, tradicional, da demonstração, mas o mito ele vai ter a sua verdade no sentido da autoridade daquele que fala. Por isso, nesse primeiro tópico, o mito ele se difere, ele não se baseia na racionalidade, no logos filosófico. Segundo, o mito se originou do medo e do espanto do homem diante de uma natureza potencialmente hostil. Nós temos a percepção de que o mundo é um grande mistério. Hoje, para nós, mesmo com toda a técnica, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todos esses avanços, algumas realidades do mundo, da vida, são mistérios para nós. Agora imagine um homem de 3.500 anos atrás tendo que responder às suas dúvidas existenciais acerca da morte, acerca do sofrimento, acerca das guerras. O homem então procura uma forma de tentar responder frente a isso que ele supera. O que é que ele supera? A natureza. A natureza, com a sua o seu grande poder de transformação, com o seu grande poder de gerar em nós questionamentos, vai fazer com que o homem comece a traduzir isso que ele tem medo em alguma interpretação, e essa interpretação para nós é um mito. O mito seria uma forma de explicar aquilo que eu não compreendo. Professor, então o senhor quer dizer que o mito é uma fantasia, é uma mentira? Não, mas eu posso dizer que o mito ele é uma forma de tentar fazer com que o homem se relacione com aquilo que lhe causa temor, espanto. Isso eu posso dizer sem dúvida. No terceiro ponto, o mito serviu para acalmar a ansiedade humana em relação aos mistérios da criação. O mundo em que o homem grego vive, o grande mistério da sua existência é saber como o cosmos funciona. O cosmos para nós, mundo, essa palavrinha cosmos, mundo, para o homem grego era a physis, a natureza. Talvez hoje a gente tenha perdido o encanto com a natureza, Nós que somos tão tecnológicos, passamos boa parte do tempo de cabeça para baixo, olhando os nossos smartphones, nós não percebamos hoje a potência, a beleza que é a natureza. Os gregos, como não tinham recursos tecnológicos, isso que muitas vezes é uma fuga do tempo, é uma fuga da realidade para muitas pessoas, os gregos começaram a investigar de fato o que é essa physis. Esse grande movimento de geração e corrupção, de nascimento e morte que é a natureza. A todo momento a natureza está nascendo e morrendo, gerando e se corrompendo. Isso gera no espírito do homem grego de 3.500 anos atrás grandes interrogações. No próximo slide falarei um pouco sobre as características dos mitos. Falei sobre as origens, aquilo que move o homem a interrogar e se posicionar frente a essa realidade que lhe supera, que lhe surpreende, que lhe espanta. Falarei agora das características muito interessantes do mito. A primeira delas é a questão do tempo. Se você for pegar um relato, algum livro sobre os mitos da Grécia Antiga, ou até mesmo fora da Grécia Antiga, os mitos nórdicos, os mitos orientais, você vai perceber que a primeira característica deles é a questão do tempo. O tempo é indeterminado. Você não tem uma compreensão temporal, presente, passado e futuro, tão cara ao espírito científico nosso,
século 20, 21, que foi forjado desde o século 16 e 17, a questão do tempo, a mensuração do tempo, a quantificação do tempo, da massa, do espaço, isso é uma característica bem cara ao pensamento científico e, em certo sentido, até ao pensamento filosófico. No pensamento mítico, você não tem isso muito claro. Você vai ver os eventos ocorrendo e você não vai ter determinações de tempo, no passado, no presente, e aqui eu faço recordação de um dos trechos bíblicos, né, que muitas vezes Jesus Cristo fala assim, o Evangelho, né, fala, naquele tempo, Jesus falava aos seus discípulos. Grande parte dos evangelhos fala naquele tempo, ou seja, a marcação do tempo é algo importante para um evento que ocorreu, um evento histórico, no caso, a vida de Jesus Cristo. Agora, para o mito, a questão do tempo ela é uma questão aberta, ela é uma questão indeterminada. Zeus, ou Cronos, ou Gaia, você não tem uma datação específica de eventos em que esses personagens eles agiam, eles se relacionavam. Primeira característica, indeterminação temporal. Segunda característica, o mito baseia-se na imaginação e na capacidade humana de construir símbolos. O mito ele é uma grande construção simbólica. Quando você vê essas histórias, sejam elas contadas a partir de filmes ou até mesmo a partir de livros, você vai lidar com grande quantidade simbólica. Os símbolos, eles querem representar, eles querem nos dizer alguma coisa da realidade. Você tem o mito de Prometeu, onde explica a racionalidade humana, né? Nesse mito, o roubo do fogo que Prometeu faz e tira do Olimpo esse fogo e dá aos humanos, esse fogo representa a racionalidade, uma simbologia da racionalidade. O terceiro aspecto que nós temos é a questão do exagero e da inverossimilhança em relação à realidade concreta. Nós temos o expediente da magia, da fantasia e do sobrenatural. Muitas vezes você vai ver os mitos se utilizando desses três expedientes, da magia, da fantasia e do sobrenatural, para poder explicar algo que talvez seja simples para nós hoje, mas para o homem grego de 3.500 anos atrás, ele não tinha mecanismo de explicação. Eu sempre uso o exemplo da chuva. A chuva nós sabemos que é um fenômeno físico e químico que ocorre. A água, ela se condensa nas nuvens, cai, depois ela se evapotranspira e ao voltar à atmosfera, ela se condensa novamente. Isso nós sabemos. Agora, como é que eu vou explicar esse evento físico-químico, que é a chuva, se nós não temos, por exemplo, uma física tão desenvolvida como a nossa, uma química tão desenvolvida quanto a nossa, 3.500 anos atrás? Então, o expediente que o homem tinha para explicar esses fenômenos era o recurso da magia, da fantasia, do sobrenatural. E chega até nós hoje isso, né? Porque São Pedro, dizem o povo, que São Pedro é aquele que abre as comportas do céu, aquele que faz cair a chuva. Posso até dizer uma linguagem religiosa, simbólica, isso. Mas agora eu sei explicar isso de uma maneira científica, né? Esse fenômeno da natureza. Aliás, é o nosso quarto aspecto sobre o mito. O mito, ele nasce como uma tentativa de explicação dos fenômenos da natureza. Um tsunami, a erupção de um vulcão, a forma como as plantas elas germinam, elas dão a vida, enfim. O mito ele nasce como uma tentativa de explicar como esse mundo, essa physis, essa natureza se organiza, como nós nos relacionamos com ela também. E o quinto aspecto, gostaria de salientar, a questão teogônica, já que nós estamos tentando explicar, através de uma linguagem mitológica, como a physis, como a natureza, ela se organiza, ela se operacionaliza, o recurso teogônico, ele vai fundamentar isso. O que é teogonia? A palavra teogonia, theos, gonia,
ela significa criação a partir dos deuses. Há um Deus criando. A palavra theos, Deus, gonia, criação, engendrar. Então nós temos que entender que o homem grego de 3.500 anos atrás, ele estava num processo de interpretação do mundo, que ele entendia que eram os deuses que criavam as coisas. Então você vai ter, para as forças da natureza, algum deus, por exemplo, oceano, Poseidon, a terra, Gaia. E você vai perceber que o homem grego começa a divinizar as forças da natureza. Isso é extremamente natural para a nossa espécie. Até agora, os livros que eu li, eu não vejo nenhuma sociedade humana que não conseguiu perceber essa divinização da natureza. Alguns autores vão falar, o natural é nós sermos teístas, nós acreditarmos em alguma força sobrenatural. Isso é o normal. O anormal é nós sermos ateístas. No próximo slide, coloco bem claro essa situação de como o mito ele vai servir de força propulsora para tentar entender como a natureza funciona. Há um fenômeno natural, que é a propagação do som, das chuvas, guerras, e também esse fenômeno natural pode ser interpretado através de uma causa sobrenatural. Essa causa sobrenatural nada mais é do que a teogonia, que é o recurso, digamos assim, a uma explicação que vai romper o âmbito físico, vai elevar esse âmbito de explicação para o divino. Queria então, no próximo slide, falar aonde isso vai resultar, num processo que nós chamamos de cosmogonia. O que é a cosmogonia? Cosmos, nós já sabemos que é mundo, uma palavra grega que significa mundo. Gonia, criação. Então, na cosmogonia, nós temos um processo de criação de mundo, com as características que eu já elenquei. É uma criação de mundo mágica, fantasiosa e sobrenatural. Professor, isso não beira uma loucura, um desatino do humano? Não, meus queridos, eu quero que vocês entendam que o homem de 3.500 anos atrás, ele está tateando, ele está procurando uma saída para compreender isso, que até hoje é incompreensível. Nós hoje temos muitos recursos, tecnológico, científico, mas ainda há questões existenciais humanas, como por exemplo a morte, que são pedras no nosso sapato, que são pedras da nossa existência. A pedra na existência do homem grego antigo seria a física, seria a natureza. Então ele cria, num processo de intuição, um conhecimento intuitivo. O que é um conhecimento intuitivo? É uma possibilidade de você vislumbrar algo que está aí, presente, mas que você não consegue traduzir isso ainda. Então é uma espécie de captação daquilo que já está aí. A cosmogonia nada mais é do que esse tipo de captação do que já está aí. A tradução desse conhecimento intuitivo como recursos aos expedientes do mágico, do sobrenatural, do fantasioso, é uma maneira de traduzir esse conhecimento intuitivo que já está aí. Agora, eu não posso nunca me aferrar a dizer que esse conhecimento ele não é válido, muito pelo contrário, esse conhecimento foi o que possibilitou a existência do humano de 3.500 anos atrás. E nós sabemos muito bem o que resultou essa evolução do mito para o pensamento filosófico. As instituições políticas, as instituições científicas, tudo isso foi possibilitado porque num primeiro momento houve essa ponte, essa relação com a realidade através do mito. Me arrisco a dizer, sem o mito, sem esse primeiro contato com a realidade, nós não teríamos chegado até aqui. Ou teríamos chegado de uma maneira totalmente diferente, ou melhor ou pior, não sabemos. Mas tudo que nós temos hoje, a tecnologia e o desenvolvimento científico, foi possibilitado graças a esse primeiro arranque que nós tivemos
há 3.500 anos atrás. Então, esse conhecimento mitológico é um conhecimento que vai nos possibilitar um arranque, uma evolução, uma possibilidade de relação com o mundo, com a natureza. Então, a cosmogonia para nós, ela tem que ser compreendida, interpretada como a primeira relação que nós temos com a realidade. Professor, a cosmogonia ainda existe até hoje? Sem dúvida que sim. Porque se a cosmogonia é uma criação de mundo, a primeira cosmogonia que nós temos é em casa. Os nossos pais criam um mundo para nós, eles interpretam, nos dão valores. Na escola também há uma outra cosmogonia, também é lá que nós somos educados, nos passam valores. Então essa cosmogonia, essa criação de mundo, ela é possibilitada pela primeira vez através do mito, ok? Dito isso, eu tenho um conceito, no próximo slide, eu vou conceituar como o mito ele interfere na nossa vida cotidiana, né? Mito como estrutura, fenômenos humanos. O mito está em função também de um plano pedagógico. Tá? Nós temos dois grandes poetas na antiguidade que vão se utilizar dessas cosmogonias para educar a juventude grega. Por exemplo, Hesíodo, com a sua Teogonia, e o Trabalhos e os Dias, são as duas obras desse poeta, e também Homero, com a Ilíada e a Odisseia. Essas grandes narrativas fantasiosas, mágicas e sobrenaturais, nós temos também a questão de Sísifo, Narciso, que também vão colaborar para a educação do homem grego. Então, para nós, o mito ele não é apenas uma história fantasiosa, mágica e sobrenatural. Para nós, ela vai formar o espírito homem, né, do homem grego. Se você vê na Odisseia, na Ilíada, você vai ver os grandes heróis. Né? A juventude grega ela era educada através dessas histórias. Se hoje nós educamos, nós construímos uma cosmogonia de que o nosso filho tem que ser doutor, tem que progredir nos estudos, a cosmogonia do homem grego antigo, para o seu jovem, era ser um grande guerreiro. E aonde essa cosmogonia era exibida? Nas obras dos poetas. Nós também temos a questão do mito como interpretação do nosso inconsciente. Tá? Nós temos o pai da psicanálise, Sigmund Freud, nós temos Jacques Lacan, discípulo de Freud, interpretando o mundo a partir do mito. O mito, para esses pensadores, ele seria uma forma de como o espírito humano, nas suas profundezas, ele lidava com a realidade. Né? Nos seus recônditos, naquilo que eu quero esconder dentro de mim, o que Freud chamava de inconsciente, o mito seria a expressão disso. Nós temos o mito de Édipo Rei, em que o filho mata o pai e toma a mãe por sua esposa. Então, nesse mito, que é fortíssimo, convido a vocês lerem, procurarem na internet, que Freud vai interpretar esse mito como esse desejo que o menino, o homem, a criança homem, tem pela mãe. Ele disputa o afeto, o amor da mãe com o pai, e também a menina, a criança, a mulher, ela disputa o afeto do pai com a mãe. Então, isso são interpretações também oriundas do mito. O mito ele é mais do que simples história fantasiosa, mágica ou sobrenatural. Segundo esses pensadores da psicanálise, o mito ele traduz algo que nós temos, que nós queremos esconder de nós mesmos. Ainda sobre isso, eu posso finalizar dizendo que o mito ele tem uma possibilidade, uma interferência muito grande na nossa vida. Né? Porque o mito até hoje ainda é válido, não confundamos mito com lenda. A lenda é uma historinha que você escuta
e você não compreende, né? Quando você é criança, isso não interfere na tua vida prática. Agora, o mito, a cosmogonia do mito, é algo que interfere, sim, praticamente na nossa existência. É um efeito prático. Isso interfere na maneira como nós nos relacionamos com os outros, conosco mesmo, com o ambiente, com a nossa psique, com o nosso pensamento, ok? E fazendo agora uma guinada, né? Como o mito ele é uma forma interpretativa do mundo, nós também temos ao lado do mito a filosofia. A filosofia é esse tipo de questionamento mais urgente, mais existencial da nossa existência. Os primeiros filósofos, que nós veremos agora no próximo slide, eles vão romper com a questão cosmogônica, essa criação de um mundo mágica, fantasiosa e sobrenatural, e vão começar a interpretar a physis. Vejam só, a physis, a natureza, foi o objeto de primeira investigação para o homem grego atrás. E ele respondeu a essa interrogação com o mito. Então, a physis, a natureza, foi respondida através do mito, interpretada através do mito. Agora, a própria physis, vejam que o objeto não muda, ela vai ser reinterpretada, não mais com as lentes da cosmogonia do mundo, mas do mito, mas com uma outra forma, uma outra lente de interpretação dessa realidade. Nós temos aí, então, os filósofos da natureza, ou fisiocratas, ou ainda posso chamá-los, uma nomenclatura mais corrente, filósofos pré-socráticos, porque vem antes de Sócrates. Então, os pré-socráticos, eles vão ser os pensadores que vão investigar a physis, tentando romper com esse processo fantasioso, sobrenatural e mágico do mito, da cosmogonia. A título de conhecimento, esses filósofos também serão chamados de filósofos pré-platônicos. Tá? Hoje, no mundo acadêmico, esses filósofos eles são chamados assim, pré-platônicos. Tá bom? Então, se vieram à tua prova essas nomenclaturas, pré-socráticos, fisiocratas, filósofos da natureza ou ainda pré-platônicos, tu sabes que esses filósofos eles estão investigando a physis, a natureza, tentando romper com as lentes mitológicas, cosmogônicas, ok? Então olha lá, o que é que esses caras vão investigar na physis? Faço aqui uma observação, não sei se dá para ver no slide, cosmos é igual a physis. Então, cosmos, o mundo, o universo, para o homem grego se resumiria a physis, a natureza. Quando eu falo cosmos, eu estou falando de physis, é a mesma coisa, ok? E o que é que eles investigavam na physis? A origem da physis, palavrinha grega que você vai ter que aprender daqui para frente, arché. Os gregos procuravam a origem da physis, onde ela se origina, o que é que organiza essa physis. Esse princípio de origem, de organização, chama-se arché. Essa physis, ela também estava em movimento, outra palavrinha grega, kinesis. Eu posso disponibilizar depois esse slide para te ficar por dentro desses termos em grego, tá ok? Que volta e meia cai nos provas do Enem. Esse movimento é um movimento de transformação. Se você for perceber, a physis, a natureza, ela está em constante movimento. Tá? Você tem aí dia, noite, chuva, calor, mudança, movimento para o grego significa mudança de estado. Não é apenas um deslocamento. Né? Quando eu falo movimento, a gente tem a ideia em nós já bem estabelecida de que movimento significa mudança de um objeto no espaço. Né? Eu pego um objeto, mudo ele para cá, eu ando, me desloco de um lugar ao outro. Essa é a ideia de movimento que nós temos. Mas para o grego e também para toda a filosofia corrente, a ideia de movimento significa passagem de estado. Então você pode ter uma plantinha lá parada há 10, 15 anos, no mesmo lugar da tua casa, e ela está em movimento. Por quê? Porque ela está passando de um estado ao outro. Ela está mudando de estado.
ela está mudando de, como é que eu posso dizer, de estado físico, né? Mesmo ela estando parada ali. Então, a questão do movimento, para nós, daqui para frente, não significa apenas mudança de um objeto no espaço, de um lugar para o outro, e sim mudança de um estado físico. Perfeito? Essa transformação dos movimentos, daquilo que se transforma na natureza, dia, noite, chuva, calor, isso tem um nome, chama-se devir, ou vir a ser. Então, para o homem grego, que está rompendo com a cosmogonia do mito, ele está querendo entender, compreender como essas mudanças ocorrem, como esse devir ocorre, como esse kinesis, como esse movimento ocorre, ok? Nós temos algumas interpretações sobre isso. Entretanto, gostaria de, antes de irmos às interpretações de como essas mudanças ocorrem, te mostrar a mudança de antena, a mudança de lentes. Se eu interpretava a natureza através da cosmogonia, do mito, eu vou interpretar a natureza agora através da cosmologia. O que é a cosmologia? Cosmologia, vamos lá. Estudo dos termos. Cosmos, tu já sabe o que é mundo. Logia deriva da palavra logos. Logos pode ser traduzida de inúmeras formas. Existem inúmeras traduções para a palavra logos, mas a mais corrente que nós temos em filosofia significa razão, racionalidade, algo que organiza, um discurso que organiza uma realidade. Então, logia significa um discurso racionalizado, uma explicação lógica das coisas. Daí a palavra lógica, logia, logos, lógica. Quando eu falo em lógica, significa que algo está bem organizado, algo está bem fundamentado. Então, a cosmologia é um estudo racional, é um estudo discursivo racional sobre o mundo, sobre a natureza, sobre a física. Ok? Eu vou ler aqui uma passagem para isso ficar claro para ti. O cosmos, physis, deverá ser explicado a partir de um princípio racional que se encontra nele próprio. Chama a atenção para uma coisa. Se na cosmogonia o mundo se organizava a partir dos deuses, das divindades, o mundo vai ser organizado agora a partir da razão, de um princípio racional. E onde está esse princípio racional? Nele mesmo, no mundo, na physis. Há um princípio que organiza a physis e esse princípio não está no transcendente, não está no divino, está nele mesmo, está na natureza. Para você perceber a nossa conceituação de logos, de razão, eu tenho o próximo slide. Logos significa o princípio de inteligibilidade, a razão. Segundo Heráclito, o princípio supremo de unificação, portador do ritmo, da justiça e da harmonia que rege no universo. Para nós, a razão, ela é um princípio harmonioso de organização da realidade. Os filósofos perceberam o seguinte: a physis, ela está em constante movimento, em constante transformação. Então existe um princípio que organiza essa transformação, um princípio que vai reger como essa transformação ocorre. E é isso que os filósofos se proporão a fazer. Eu sempre faço uma brincadeira com os meus alunos, tenta me dar uma explicação sobre o mundo, algo que organize o mundo sem recorrer à religião e à ciência. É quase que impossível você me responder com uma argumentação lógica como é que o mundo se origina e se organiza sem recorrer à ciência e sem recorrer à religião. Porque esses foram os dois caminhos que os homens gregos tiveram que romper para propor novos caminhos. Os filósofos pré-socráticos, eles estão também tateando, eles não sabem como é que funciona. Eles têm uma intuição. Algo organiza o mundo, algo organiza o cosmos. O que é? Deuses? Não pode ser mais. Isso foi rompido com o processo cosmogônico. Agora eu estou fazendo cosmologia.
Então, meus queridos, essa passagem do mito à filosofia é o que nós devemos ter em mente de como a nossa identidade ocidental foi sendo construída, foi sendo forjada. Nós rompemos o processo de cosmogonia e iniciamos o processo de cosmologia, uma busca cada vez mais racional, reflexiva sobre os princípios que organizam o mundo. Essa foi a minha contribuição, espero ter aqui feito uma boa análise daquilo que compete à prova de vocês no Enem. Até o próximo encontro, um abraço, fique em casa.